Bom dia, boa tarde, boa noite, gente querida. Como vão vocês? Tudo bem? Aqui é a pastora Andréia Tavares, da Kingdom Church Niterói e Maricá. E estamos juntos encerrando nessa manhã, no nosso café espiritual, nosso devocional diário, nosso encontro diário para meditarmos, não apenas lermos, mas meditarmos na palavra de Deus, cumprindo aquela jornada que nós acompanhamos a leitura bíblica, em um ano. Então hoje nós estamos encerrando a nossa leitura em Eclesiastes, esse livro que fala de sabedoria, que fala da injustiça social, que fala sobre integridade, que fala sobre as tolices do homem, que fala sobre as estultícias, mas principalmente vai nos falar, nas suas palavras que nos levam a refletir que o propósito do pregador é nos ensinar de que devemos temer a Deus, devemos nos entregar ao Senhor, devemos depender do Senhor todos os dias, para que a nossa vida verdadeiramente seja uma vida de conversão, seja uma vida daquele que quer aplicar a palavra, a direção da sua vida todos os dias nas mãos de Deus. Então vamos juntos? Pegou o seu café, pegou a sua Bíblia, que nunca pode faltar. Então vamos tentar, fazer um breve panorama para que nós possamos entender aquilo que Deus quer falar ao nosso coração nesse dia. Então, o capítulo 8, hoje nós vamos do 8 ao 12. Ontem encerramos no 7, hoje nós vamos no 8 ao 12. E o nosso versículo está... Deixa eu pegar aqui. Só um minutinho. Não era isso que eu havia separado, mas vamos lá. A gente, está juntinho aqui nesse tempo e nós vamos encerrar então praticamente onde começamos, Que eu creio que esse é o versículo que conclui o livro de Eclesiastes, porque o pregador ele ensina então para nós no capítulo 12, o último capítulo, que ele diz, versículo 12: Demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, meus irmãos, Deus está nos chamando a atenção sobre o temor a Deus. Não é ter medo de Deus, mas é ter reverência, é ter um coração submisso à vontade, à palavra do Senhor. Então, hoje nós vamos no capítulo 8, a palavra do Senhor, ela fala sobre a submissão diante do rei, ela fala sobre as desigualdades da vida, Onde o pregador, ele está nessa perspectiva terrena que ele diz, aquilo que ele viu debaixo do sol, e que ele concluiu que tudo é o quê? Vaidade, Tudo passa, tudo é muito passageiro, queridos, nessa terra, e nós temos que buscar aquilo que é eterno. Como o apóstolo Paulo diz, nós temos que pensar naquilo que é puro, que é honesto, que é de boa fama. Nisso pensai, em tudo aquilo que é do alto, aquilo que vai edificar a nossa vida, aquilo que vai edificar o nosso lar, a nossa família. Então, a conclusão, se nós formos associar, esse capítulo que fala sobre a desigualdade da vida, porque Salomão está chamando a atenção que essa retribuição ela pode falhar, mas a justiça eterna de Deus ela nunca falha. A justiça do homem pode falhar, Quando os perversos, como diz aqui a palavra, parecem estar galgando algo, mas o próprio salmista vai dizer: não inveje o ímpio quando ele prospera, porque Deus está vendo as intenções do coração dele, e ainda que aos nossos olhos pareça demorar, o fim dele
não vai ser nada agradável, principalmente a sua eternidade. Porque, queridos, uma coisa que Deus coloca para nós em sua palavra é uma coisa que é muito real, a lei da semeadura, a lei do retorno. Aquilo que nós semearmos, nós vamos colher lá na frente. Então, ainda que nessa terra, nesse tempo presente, pareça, né? E muitas vezes, na nossa realidade, né? As coisas são desiguais, mas diante de Deus não, porque Ele é justiça, porque Ele é aquele que cuida dos seus. Então, que o seu coração não se atemorize, que o seu coração não fique cheio de questionamentos, mas que você creia, que você confie em Deus, porque Ele está cuidando de nós. E aí o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5:10, vai dizer: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Como nós lemos aqui no final do livro de Eclesiastes. De tudo que nós fizermos, queridos, o mais importante é temer a Deus. Ou seja, as nossas atitudes, as nossas palavras, tudo na nossa vida nós devemos fazer, como diz Paulo, como que ao Senhor. Porque se nós fizermos para Ele, nós vamos buscar fazer com excelência, nós vamos buscar fazer testemunhando a quem servimos, de quem nós somos. Então essa será a diferença. Ainda que nós não venhamos a entender a vida, a complexidade da vida, mas nós vamos entender através da palavra que nós precisamos confiar no nosso Deus. Então, meus irmãos, Deus ele continua sendo soberano. E é isso que a palavra do Senhor ela quer aplicar ao nosso coração hoje. Porque diz o capítulo 8, verso 12: ainda que o pecador faça mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, mas o perverso não irá bem, nem se prolongará os seus dias, será como a sombra, visto que não teme diante de Deus. Percebe como que é diferente aquele que serve e o que não serve? Então, meus irmãos, nós não precisamos, né, ter inveja daquele que prospera fazendo coisas erradas ou, né, questionar a Deus, porque aos nossos olhos parece que está correndo tudo bem para o que faz tudo errado, e aqueles que fazem tudo certo estão se frustrando porque parece que as coisas não caminham. Não deixe que o inimigo e nem a dureza do seu coração pense dessa forma, não, meu irmão. Porque a palavra ela é clara. Então nós cremos e sabemos que Deus está cuidando de nós. E o capítulo 9 vai dizer para nós que a vida é um presente de Deus. Você já agradeceu a Deus por esse dia? Você já agradeceu a Deus, ainda que esteja passando por momentos ruins, ainda que esteja passando pelas tempestades ou os desertos? Meu irmão, agradeça a Deus pelo dom da vida. A vida é um presente diário de Deus e nós estamos num processo cujo propósito é reconhecer a soberania do nosso Deus. Porque reconhecendo a soberania do nosso Deus, temendo ao nosso Deus, sendo submissos ao nosso Deus, entendendo que Ele veio a essa terra, Ele se fez carne por nós, por amor de nós, nós teremos a nossa mente transformada e o nosso coração transformado, para que outras vidas elas sejam alcançadas pelo amor de Deus. Então, a palavra aqui nesse capítulo, ela vai chamar a atenção para o versículo 10, que diz para nós: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as suas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. E diz assim ainda:
Vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, porém tudo depende do tempo e do acaso, pois o homem não sabe a sua hora. Como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enredam também os filhos dos homens, no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Meus irmãos, o homem que não teme a Deus, ele não sabe. O tempo da calamidade, ele não sabe o que vai fazer, porque ele não tem Deus, porque ele não tem direção, porque ele não tem o fundamento daquele que conhece a Deus e o reconhece em todos os seus caminhos. Então, queridos, enquanto estamos aqui, a palavra do Senhor, ela vai nos alertar para quê? Para que nós venhamos a amar, para que nós venhamos a servir, para que nós venhamos a perdoar, para que nós venhamos a servir o reino, ao Deus do reino, para que venhamos a cuidar da nossa família. Então, que nós possamos fazer isso enquanto estamos aqui. Porque depois que morre, queridos, não tem projeto, não tem o que fazer. E aí, a eternidade, ela é certa. E para onde vamos na nossa eternidade? O que nós estamos plantando? Nós vamos à eternidade com o nosso Deus ou nós vamos à nossa eternidade sem Deus? Porque não há outro caminho. Não há. A palavra de Deus é clara. Ainda que o mundo coloque várias outras opções, vários outros atalhos, a palavra de Deus é clara. Só há um caminho. E esse caminho é através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Paulo vai dizer, de tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração como ao Senhor e não aos homens. É aquilo que nós estávamos falando. O capítulo 10, ele vai falar, então, ele vai discorrer sobre a excelência da sabedoria, não é? E o impacto da insensatez. Porque o insensato, ele é precipitado, o insensato, ele não pensa, o insensato, ele vai fazendo e parece que ele vai causando uma destruição à sua volta. Mas aquele que busca a sabedoria no Senhor, ele busca fazer as coisas com cuidado. A palavra vai dizer no versículo 1, as moscas mortas fazem com que o unguento do perfumista emita mau cheiro. Assim, um pouco de estutícia pesa mais do que a sabedoria e a honra. Ou seja, a reputação, as grandes construções da sabedoria são frágeis. Elas podem ser corrompidas por pequenos desvios morais, por práticas, não é? Que são absurdamente corrompidas. E aí a gente podia colocar aqui várias palavras, né? Opa, entrou propaganda. Vamos deixar assim mesmo. A gente sempre bota o fundo, né? Mas estamos aqui, a gente não edita, né? Então, nós estamos aqui nesse nosso horário. Mas vamos lá, vamos para aquilo que é importante, né? Então, Paulo, meus irmãos, ele vai usar uma metáfora ao nosso coração que ela vai dizer para nós o seguinte, em 1 Coríntios 5,6, não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Ele usa uma metáfora para nós para ensinar o quê? Que um pouquinho de tolice, um pouquinho de imprudência, um pouquinho de tudo que a gente possa colocar, né, o combo da nossa carne, comparado a um fermento, que a gente bota um pouquinho, vai levedar toda a massa. Vai estragar tudo que a gente tem feito para edificar, para construir, não é? Para estar mais próximo de Deus. E a gente pode derrubar isso assim. Então, queridos, para estar de pé, a gente batalha. Mas para cair, basta um segundo. Um mau pensamento, uma má decisão, não é? Então, agora é o aspirador robô. Mas vamos lá. O capítulo 11, então, ele vai falar para nós sobre a fé. A fé, o procedimento prudente do sábio, não é? Como que o sábio deve proceder? O que ele deve observar?
Se ele observar o vento, ele nunca vai semear. Ele está divagando, ele está com a sua mente, né, longe de tudo aquilo que é de Deus. Mas aquele que verdadeiramente está pensando naquilo que é do alto, ele vai estar sendo motivado, incentivado pelo Espírito Santo a semear coisas boas. E a palavra vai dizer: semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a tua mão, porque não sabes qual irá prosperar, se essa ou aquela, se aquela ou se ambas. Então, o que ele está dizendo? Semeie e continue, persevere, permaneça em semear. Não pare, não é? Continue, seja alguém que tenha o foco, e o nosso foco sempre é Senhor, o Senhor Jesus. E Gálatas vai dizer para nós, 6:9, não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. E o capítulo 12, então, encerra para nós assim com chave de ouro, não é? Dizendo: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirá: não tenho neles prazer. Outras traduções vão dizer: não tenho neles contentamento. Então, meus irmãos, esse é o fim do discurso de Salomão. Ele experimentou tantas coisas, ele viu tantas coisas, um homem sábio, que Deus colocou nele o dom da sabedoria. Então ele experimentou, mas ele chega à sua velhice fechando, então, concluindo que todas as coisas que o nosso coração deseja são vaidades. E de tudo aquilo que nós devemos desejar ao Senhor, a presença do Senhor, antes que se escureça o sol, ou seja, antes que cheguem os dias da velhice, que a gente perde as forças, que o nosso entendimento começa, a falhar, a devagar. Então, a palavra, se nós formos associar a uma palavra do Novo Testamento, a gente estaria dizendo: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o grande primeiro mandamento, que está lá em Mateus 22, 37 e 38. Ou seja, de tudo aquilo que nós possamos fazer, queridos, a conclusão é temer a Deus. Porque o temor a Deus é o princípio da sabedoria, e é o temor a Deus que vai nos levar a desejar fazer aquilo que agrada o coração de Deus, a desejar fazer, seja nas pequenas ou nas grandes coisas, aquilo que nós precisamos fazer para que outras vidas sejam alcançadas pelo Senhor. Então, que esse livro ele tenha ministrado ao seu coração, que você possa hoje fazer um refletir da sua vida, que você possa pensar hoje se a sua vida, ela verdadeiramente, ela tem estado nesse buscar pela presença, se verdadeiramente o seu coração tem se alinhado ao coração de Deus, se você tem buscado ser essa pessoa, não é? Que busca sabedoria, que busca o entendimento para edificar a sua casa, não agir com precipitações, não lançar palavras ao vento, mas verdadeiramente buscar fazer o melhor para agradar o nosso Deus. Sabe por quê? Hoje é menos um dia da nossa existência. É menos um dia que nós estaremos aqui nessa terra. E a gente não sabe a soma deles. Nós não sabemos o número dos dias que nós vamos estar aqui. Então, ame hoje, perdoe hoje, edifique hoje, sirva hoje, faça hoje aquilo que Deus, Ele espera que nós façamos. Que possamos testemunhar a Jesus, que possamos testemunhar o amor de Jesus, que possamos temer ao Senhor e guardar os seus mandamentos. A palavra diz: isso é dever de todo homem. Por quê?
porque o Senhor vai trazer a juízo, queridos, o que fizemos de bom e o que fizemos de ruim. Nós vamos dar conta das palavras, das atitudes, dos pensamentos, da intenção do nosso coração. Então reflita, que possamos entregar a nossa vida a Jesus a cada novo amanhecer e pedir a Ele que nos ajude a fazer o melhor para que o nome dEle seja glorificado. Pai querido, Pai amado, nós queremos mais uma vez em Tua presença agradecer pelo dom da vida, agradecer pelas Suas misericórdias, pela Sua bondade, pela Sua fidelidade, Senhor. Agradecer pela graça, esse favor imerecido que está sobre nós. Obrigado, Senhor Jesus, obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigada, Senhor, porque Tu nos fazes ver, Senhor, que nós não precisamos invejar o homem, Senhor, porque o fim deles, Senhor, quando procedem com injustiça, com corrupção, Senhor, o fim deles, Senhor, é tão triste, Senhor, é tão tenebroso, Pai. E eles não se dão conta disso, porque eles só buscam a riqueza, Senhor, daqui, desse tempo presente, mas nós queremos a riqueza, Senhor, na nossa eternidade, aquilo que a traça, Senhor, a ferrugem não podem corroer, Pai. Nós queremos, Senhor, aprender a temer ao Senhor todos os dias da nossa vida. Nós queremos aprender, Senhor, a edificar o nosso lar, a cuidar, Senhor, da nossa família, porque sabemos que daremos conta disso ao Senhor, Pai. Então que nós possamos, Senhor Deus, receber nesse dia, Senhor, a sabedoria do alto, não a terrena, Senhor, não essa que os homens buscam, Senhor, ou pensam que alcançarão grandes coisas com a sabedoria desse mundo, não, Pai. Nós queremos essa sabedoria que vem da fonte eterna, a fonte de águas vivas, que a Tua palavra diz que fluirão do nosso interior. Então, Senhor, hoje quebra, Senhor, todas as estultícias, tudo aquilo, Senhor, que é tolice dos corações, Pai, venha a ser, Senhor, cancelado em nossas vidas. Que a nossa vida, Senhor, ela sirva para testemunhar o Teu nome, o Teu amor, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Ensina-nos a temer a Ti, Senhor, a cada novo amanhecer. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias de forma que nós alcancemos esse coração sábio, Pai. Muda, Senhor. Muda o pensamento, Senhor, desse irmão, dessa irmã. Muda, Senhor, transforma o coração de cada um deles, Pai, para que verdadeiramente o Teu Espírito reine em nossas vidas. Em nome de Jesus, tira a tristeza, tira a angústia, Senhor, tira as mágoas, os desgostos, as frustrações, Senhor, e traz, Senhor, traz a grandeza do Teu amor, traz a grandeza da Tua presença a cada coração, a cada lar, Senhor. Desfaz, Senhor, os laços do inimigo, do inferno, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. E seja a Tua presença em cada vida, em cada coração, para a honra, para a glória, para o louvor do Teu nome. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, que Deus abençoe sua vida. Amanhã começaremos então a nossa jornada pelo livro de Cantares, tão alegórico, né? Tão cheio de metáforas, de simbologias, mas que nos levam a entender o amor do noivo à sua noiva, que é a Igreja de Cristo Jesus. Então, é um livro difícil, bem difícil, mas que a simplicidade da palavra de Deus, ela venha ser ministrada ao nosso coração e nós procuraremos ser mais didáticos possíveis, né? Para que possamos entender aquilo que a palavra de Deus quer ministrar ao nosso coração, amém? Então, ontem tivemos ali na Kingdom Church de Niterói o pastor Marcos Tavares. Você pode estar, a transmissão está só no Facebook, então você pode estar entrando no Facebook da Kingdom Church Niterói ou IEC Kingdom, desculpe. E hoje, quarta-feira, nós teremos o culto do Desperta Débora na Kingdom Church Maricá, então não perca, esteja conosco, 19h30 estaremos ali com a irmã Bárbara, trazendo uma palavra
abençoador aos nossos corações e orando pelos filhos, orando não apenas pelos biológicos, mas os do coração, porque nós cremos que enquanto houverem mães de joelhos, filhos estarão de pé. Que Deus te abençoe e te guarde, né? Até amanhã. Eu estou aqui, eu não gosto, né, irmãos? Isso é uma coisa minha. Eu não gosto de produções. Então essa sou eu, a pastora Andréia, né? Com esse rosto lavado, sem filtro, cheia de olheiras, mas essa sou eu. Eu não gosto, né, acho lindo quem gosta, né, e respeito, e aí é de cada um. Mas essa é a pastora Andréia, né, com essa cara de jet lag, cheia de olheiras, mas alegre, feliz por estar cumprindo o propósito daquilo que Deus me chamou para fazer. Então, cumpra o seu chamado, faça aquilo que Deus, Ele te orientou a fazer. E que Deus te abençoe. Até amanhã, eu te espero, em nome de Jesus. Um beijo no seu coração. Shalom, Adonai.